nós somos para micro capacitar desde o que realmente é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Apresentar as fichas de notificação. Quando nós chegamos lá, a gente começou a discussão, realmente deu uma clareada. Então, nós vamos ter que fazer isso em quê? Em todas as micro. Porque só o monitoramento não resolve. Tá? E foi muito interessante a nossa discussão e a apresentação de Cristina. Foi uma polêmica para poder organizar quem vai fazer o quê, quem vai investigar o quê. No grupo nós tivemos o auxílio da referência técnica, da enfermeira lá da unidade, do empregador, da mãe do Pedro Ricardo, de colega de serviço, para a gente chegar na nossa avaliação, na nossa análise. Como diz Cristina, também houve muita dúvida, houve falta de informação. A gente ficou sem saber para que rumo seguir. Por exemplo, lá fala que ele havia sido contratado, ele estava na função por 3 dias. Agora, esses 3 dias era de contrato ou no exercício daquela ocupação? Ele havia sido capacitado para aquela ocupação? E aí? A empresa era terceirizada? Como é que era? Quem eram administradores? Aí nós chegamos à seguinte conclusão: que administradores era realmente a empresa, mas a terceirizada dele é a Don Quixote. Criamos a empresa terceirizada. Porque quando nós fomos checar o CNPJ, não conferiu. Mas a polêmica, ela foi muito interessante e foi muito rica. E nós tínhamos 2 homens no grupo e eles ficaram assim, coitados. E esse monte de mulher falando ao mesmo tempo foi muito interessante, foi muito rica a nossa discussão. Aí como ficou a questão da conclusão do Carlos. Deixa eu ver aqui. Então ficou assim, ó. O Pedro, ele tinha só 3 dias que havia sido contratado, que estava nessa ocupação. Ele estava trabalhando às 7 horas, não havia ainda sido registrado. A carteira profissional estava lá no Recursos Humanos para efetuar a contratação. O acidente foi típico e o empregador afirma que ele passou por capacitação e que ele assinou a lista de presença, como havia sido capacitado, para exercer essa função de auxiliar de manobra, de manobrista. Então, ele era auxiliar de manobra. Mesmo com a carteira, lá no Recursos Humanos, foi emitido a CAT, porque senão a família ficaria prejudicada, para poder comprovar o vínculo. Não usava equipamento de proteção individual. Ele não teve dificuldade para poder executar essa tarefa de auxiliar de manobrista, só que, infelizmente, ele ficou no ponto cego do retrovisor do tratorista. Aí a corrente veio a se romper, tá? A corrente veio a se romper e ele teve o abdômen e o tórax esmagado. Na questão do CID, não só o Y96, mas vai entrar também o W23, que é esmagamento, rompimento
E é o W23, sim, apertado, colhido, comprimido, esmagado dentro ou entre objetos. Ele estava no lugar errado, no momento, na hora errada. E que mais? E quais foram as causas que concorreram para o acidente? Isso conforme o empregador, tá? Houve falta de análise preliminar do risco, tá? Eles estavam em condicionamento totalmente inadequado. Alguém do grupo quer complementar alguma coisa? Hã? O rompimento, foi o rompimento da corrente. Hã? Mais alguém, gente? Eliane? Não, ele não usava. Por quê? Aqui no caso, nem capacete ia resolver nada, coitado. Nenhum. Bom, gente. Eu acho que a atividade que foi proposta, a gente conseguiu atingir o objetivo em parte, acho que por causa do tempo a gente não conseguiu terminar, mas vocês viram, deu para perceber que com o relatório, a ficha de notificação e com o relatório, a importância do relatório da gente descobrir as causas realmente do acidente. Então é só a gente lembrar das etapas da investigação que tem aqui no roteiro, é vocês lembrarem que a finalidade da investigação é propor medidas de prevenção, né? E sempre que possível a gente ter o registro fotográfico, se possível, a gente articular com outras instituições. Teve grupo aqui que articulou com outras instituições, teve outro que não articularam, tá? Que não acharam necessário. Levantamento, saber do processo produtivo daquela empresa. Então, antes da gente ir para o campo, antes da gente investigar o acidente, a gente tem que conhecer aquele processo produtivo. A gente tem que ter um material separado, a gente tem que definir a equipe, tá? Não se esquecer de levar a ficha de notificação, a gente levar um relatório, tá? E é importante também a gente agendar, como eu falei com vocês antes, a gente agendar a investigação e falar qual que é o objetivo da investigação. Não é ir para o embate, é falar, como a Magda disse, teve um acidente, o SUS atendeu aquele acidente, então a gente está lá para propor medidas de prevenção e promoção. Não é para ir para o embate, para achar culpados. A gente está lá como parceiro daquela empresa. Tá? Teve um probleminha no campo ali que as meninas acharam que está a função em vez de atividade. A gente sabe que o relatório, a gente propôs o relatório, a gente não tinha trabalhado, né, com outras pessoas de fora. A gente fez o relatório, a gente achou que ele estava redondinho, mas só depois que a gente começa a trabalhar com ele, a gente vê alguns campos que deixaram de estar escritos, né? Então, que a gente vai acrescentar. Então, esse processo para a gente foi muito importante. A gente viu onde estava o erro, onde a gente pode melhorar e questão também que a menina de Montes Claros falou, mas esse campo aqui não trata tudo que eu queria dizer. Mas isso não impede de preencher o relatório. Você tem um campo lá atrás, que é informações complementares, vocês podem relatar tudo lá atrás, tá? Não, com certeza, com certeza. Não, isso, com certeza. Isso já foi com certeza. Contribuição válida para a gente poder reformular isso aqui
e melhorar sempre. Deixa eu só terminar aqui, tá? Lembrando também daquela terceira etapa, visita em loco, fazer o registro de todas as etapas da investigação, não emitir juízo de valor, né? Colocar como realmente foi, como realmente aconteceu o acidente. E a quarta etapa, que é a medida de prevenção e controle. Naquilo que for possível, a gente sempre, que é o objetivo do relatório, é a gente propor as medidas de prevenção, ok? Tá, o quem notifica está naquele... quem notifica está naquele fluxograma que a gente apresentou. Por isso que eu vou mostrar para vocês, tem aqui no caderninho, a gente apresentou o fluxograma de quem que vai ser o responsável pela investigação, ok? Não necessariamente é quem notifica que vai fazer a investigação. Isso. Não, vai depender de cada caso. Eu entendi. O que ela está colocando é o seguinte: a planilha, aquilo que a Marcela colocou, é o que o município vai comprovar que a ação que ele pactuou está sendo realizada. Ou não. É o que a Marcela colocou. Toda vez que você fizer investigação, né, e fizer a notificação, você vai encaminhar para o núcleo de vigilância epidemiológica do município, concorda com a referência técnica municipal de São Trabalhador. Quem vai encaminhar para o núcleo de vigilância em saúde da GRS é o núcleo de vigilância em saúde do município. Cada município compactuou o elenco do projeto de fortalecimento, ele tem que ter no seu município, se é um município grande, tem um núcleo de vigilância em saúde. O município pequeno tem equipe de vigilância em saúde. Então, essa equipe do município pequeno, ou essa equipe da vigilância do município que pactuou esse projeto, ele é que vai ser o responsável de compilar essa planilha, né, esse relatório, essa planilha, e vai encaminhar para o núcleo de vigilância em saúde da Gerência Regional de Saúde, que vai encaminhar na unidade para o núcleo de vigilância aqui da nível estadual. E que no GEICOM, quem vai estar alimentando o GEICOM é o município e a GRS. Só que você tem que encaminhar todo o caso agora ao relatório da investigação para o núcleo de vigilância em saúde do município de Montes Claros. Aí você tem que saber quem é. É ele que preenche esse texto. Mesma coisa. Você quer falar? Falar rapidinho, gente, depois a gente vai passar para a Érica, tá? A gente tem mais uma... Só para a gente do setor público, investigação de acidente é uma coisa nova. Né? Se você procurar em vários setores privados, o formulário, existem muitos formulários. Né? Esse mesmo formulário pode ser reformulado para algumas questões, sim. Função e ocupação é a mesma coisa. Agora, função do momento do acidente não deve ser função do momento do acidente, e sim atividade exercida no momento do acidente. Porque a gente tem uma função, mas várias atividades. Né? Então, e ocupação e função é a mesma coisa. No setor privado, isso aqui é coisa simples já de investigação de acidente. Eu tenho uma experiência no setor privado que por várias vezes eu validei essas
planilhas. O relatório em si tem que ir acompanhado também de uma outra metodologia de avaliação. Normalmente, metodologia de árvore de causa, metodologia de espinha de peixe, que vai efetivamente tomar o possível, tomar testemunho imediatamente do acidentado. É ele que vai relatar mais precisamente o que realmente aconteceu. A gente não vai procurar culpados, a gente vai procurar as causas básicas para evitar outros acidentes com maior potencialidade. Né? E por isso a gente vai procurar as causas básicas. Mas para isso a gente tem que tomar testemunho, a gente tem que ouvir o acidentado quando possível. Esse relatório, a nossa sugestão, deveria ter uma metodologia de avaliação. Pode ser de árvore de causa, de espinha de peixe, tem várias técnicas de avaliação. Vai ajudar muito esse formulário. E outra coisa, só para terminar, quando a gente chega nas causas básicas, a gente está checando essas causas básicas, elas vão nos levar a propor ações. Ações posteriormente devem ser monitoradas. Não basta eu ir lá e provar, faça isso, faça um treinamento introdutório, use isso, use aquilo, mas se a gente não monitorar, a empresa nenhuma vai fazer. Gente, eu acho que o que o Erwin falou é interessantíssimo, mas como você viu aqui que nem todo mundo tem experiência, a gente está começando super simples. Então, nesse momento, é para fazer o exercício de investigar. Na verdade, no setor privado, a gente chama de análise do acidente de trabalho, que já está tudo incluso, né? Agora, quem tiver condições de já fazer uma árvore de causa, né? Com uma investigação, levantar as possíveis ações de prevenção, já deve fazer. A gente só não está definindo isso como indicador, que a gente não poderia cobrar isso no estado inteiro, né? Porque nós estamos estruturando. Tem gente aqui, eu tem vigilante, tem engenheiro de segurança do trabalho na minha equipe desde 1994, né? Mas tem gente que está estruturando agora o seu trabalhador. Tem município que a referência técnica municipal assumiu tem 2 meses. Então, o município se sentir competente para fazer essa atividade deve, e é isso que é nosso exercício, gente. Né? Quem sabe ano que vem a gente já pode aprofundar a análise do acidente de trabalho. Né? Mas nesse ano é para que todo mundo dê conta de fazer e comece a exercitar a vigilância dos acidentes de trabalho. Tá? Mas quem se sentir capaz, faça, manda, porque é bom. Antes da gente passar para o nosso break, a segunda parte da tarde, a gente achou interessante trazer aqui, para compartilhar com a gente nessa oficina, uma experiência que a gente achou interessante. Nós sabemos que tem várias experiências como essa em vários municípios, mas como essa a gente teve acesso no seminário, e porque também essa experiência vem sendo acompanhada tanto pela Heloísa aqui, como a nossa referência técnica São João del Rei, e pela diretoria através da Nayara, isso que já está sendo acompanhamento já há mais tempo, a gente achou interessante trazer exatamente para vocês verem, não é o mesmo instrumento que está sendo usado, mas a gente, a Érica vai estar colocando algumas experiências de alguns municípios, né, como a gente baseou no perfil produtivo, a gente vai trazer aqui, na realidade, a experiência Vigilância e Saúde do Trabalhador, experiência da equipe de São João del Rei. Então, nós vamos chamar a Renata Teixeira, ela é referência técnica municipal da Saúde do Trabalhador de São João del Rei, a Juliane Antunes, que é enfermeira de Saúde da Família de uma equipe aqui de São João del Rei, e a Franciane Nascimento, que é um agente comunitário de saúde, onde eles vão apresentar exatamente essa lógica. Todo esse trabalho, ele é acompanhado em parceria pela Heloísa, que é a nossa referência técnica trabalhadora de São João del Rei, e pela diretoria, inicialmente pela Nayara, que acompanhou todo esse processo, e agora toda nós estamos lá acompanhando isso, tá bom? Então,
Obrigada por ter vindo, a fala de vocês. Gente, boa tarde. A gente vai apresentar um pouco da experiência que a gente está iniciando, né? Então, a gente está em processo, a gente está em fase de desenvolvimento desde de maio do ano passado, né? Em parceria com as equipes de TNCF. É importante falar que as ações que a gente vem desenvolvendo no saúde do trabalhador não estão só focadas na atenção primária em saúde. A gente deu início às ações através da atenção primária em saúde e, paralela à ação junto à atenção primária, a gente está desenvolvendo, buscando, né, a construção da rede Sentinela, né, através das visitas em móveis, nas unidades Sentinela, da sensibilização dos profissionais com relação à importância da notificação, né, e acredito que essa experiência aqui de hoje vai ser muito importante, né, para a gente estar fazendo um monitoramento dessas notificações. Então, como que surgiu essa ação? Surgiu a partir da necessidade, né, de ter desenvolvendo ações de saúde do trabalhador, né, junto à atenção primária de saúde, a gente visualizar a atenção primária, a gente desenvolveu algumas ações de saúde do trabalhador, mas essas ações eram descontínuas, né, porque elas não eram sistemáticas. Né, então, os profissionais, eles tinham um conhecimento básico a respeito da saúde do trabalhador, da vigilância da saúde do trabalhador, mas essas ações não faziam parte do cotidiano desses profissionais. Então, a gente sentiu essa necessidade de quando o usuário recorresse ao PSF, por exemplo, ele apresentasse uma queixa, que o profissional tivesse um olhar direcionado para estar tendo a preocupação de estar identificando qual ocupação que aquele trabalhador desenvolve e se essa ocupação, né, desse usuário está associada à queixa que ele está trazendo para a equipe de saúde da família. A gente está realmente estabelecendo um nexo causal entre saúde, doença e trabalho. Então, e além disso, por considerar também importante a atenção primária como um ponto de atenção à saúde de fundamental importância também para estar desenvolvendo ações de vigilância do trabalhador. Né? E está garantindo também a atenção integral, né, na medida em que a atenção primária tem um ponto para trabalho, onde junto com esse trabalhador, né, observando a questão do território, né, está identificando e garantindo uma atenção integral junto aonde esse trabalhador vive, né, e trabalha. Então, qual que é o objetivo? Está implantando, né, implementando ações de vigilância e saúde do trabalhador, na atenção primária em saúde, e a qualidade de vida dos trabalhadores de saúde do governo. Então, como que a gente vem desenvolvendo essas ações de saúde do trabalhador no município? Né, junto à atenção primária. O primeiro foi feito uma capacitação, né, com os profissionais das equipes de saúde da família, né, destacando a importância, né, da vigilância em saúde do trabalhador na atenção primária, e a gente desenvolveu por meio de 4 módulos. Né. O primeiro módulo a gente teve o objetivo mesmo de estar esclarecendo o que é saúde do trabalhador, né, qual que é a importância da saúde do trabalhador na atenção primária, né, e outras ações pertinentes. Em cada módulo, a gente trabalhou 2 dimensões. A dimensão teórica, né, fazendo essas discussões, né, dos profissionais, né, e a dimensão prática, a partir da elaboração de um produto, através da elaboração de um produto, os profissionais poderiam estar incluindo gradativamente as ações de saúde do trabalhador dentro do seu cotidiano. Então, um dos produtos que a gente começou a desenvolver foi a padronização e estabilização dos bancos referentes à saúde do trabalhador no lixado, onde todas as equipes, né, principalmente com o suporte da agente comunitária de saúde, eles atualizaram todas as fichas AS, da ocupação, né, e como São João ainda não utilizou, né, a gente ainda não utiliza a ficha A nova do estado, a gente utiliza aquela antiga, então a gente utilizou muito o campo da informação, da observação, para estar incluindo informações relevantes à saúde do trabalhador, complementando a questão da ocupação. E essa padronização foi também interessante, porque a gente acabou fazendo uma ligação muito grande com o próprio profissional que lida diretamente com o CIAR, porque a gente sabe que as informações,
O campo de ocupação do CIAB, né, o CIAB está bem desatualizado, se não me engano, é bem antigo, então a gente tinha essa dificuldade também. Então a gente atualizou a fichagem, a gente tentou aproveitar essa atualização também na inserção desse dado de ocupação dentro do CIAB também. Né? Então, a partir da atualização do campo da ocupação, foi possível as equipes de saúde da família conseguir um perfil produtivo, né? Tanto por microárea quanto por área de abrangência. Tá? E a gente não trouxe aqui o perfil, mas a gente tem os gráficos de cada equipe, por microárea e por área de abrangência. A maior parte do perfil produtivo de São João del Rei geralmente é na área de serviços. Né? Tem muito balconista, pedreiro, a gente também aproveitou no campo da observação, colocando também, se tivesse aposentadoria, algum aposentado por invalidez, está conhecendo qual era a ocupação que ele desenvolvia antes, qual que é a ocupação, porventura, se ele desenvolve atualmente, né? Então a gente pegou essas informações também. E a gente realizou o levantamento das atividades produtivas domiciliares, com identificação dos riscos e perigos presentes no ambiente de trabalho. Aí, quando a gente foi desenvolver esse levantamento das atividades produtivas domiciliares, né, a gente tem a ficha, a ficha da Secretaria de Estado. Aí a gente sentiu a necessidade de estar fazendo uma readequação dessas fichas, obtendo outras informações que a gente achava relevantes para o município. Então a gente resolveu, né, em conversa com a Secretaria de Estado, né, do IRS, estar fazendo uma revisão, né, desse cadastro das atividades produtivas. Então, a gente vai falar um pouco melhor sobre como foi esse processo de revisão, né, que foi um processo coletivo em parceria com as equipes de saúde da família. Né, e depois desse cadastro, a gente também vem incentivando, né, sensibilizando os profissionais, né, aí não é só a atenção primária, mas todos os profissionais das unidades sentinelas com relação à importância da identificação dos agravos, doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Né? Tanto é que, anteriormente, São João del Rei, as unidades que notificavam acidente de trabalho, né, eram só no nível, né, secundário, né? E agora as unidades básicas passaram para notificando, né, e outras unidades sentinelas também. Uma outra ação que a gente desenvolveu foi a identificação e priorização dos problemas relacionados à saúde do trabalhador por equipe de saúde da família. Essa foi a última oficina que a gente desenvolveu esse ano. Aí os profissionais começaram a dar um início à construção do plano de ação. Não foi de fato a construção do plano de ação, mas a partir da identificação dos problemas. Né? Quais são as causas desses problemas? Né? Quais são as possíveis ações que a gente pode estar desenvolvendo para estar superando esses problemas? Né? E quais são os parceiros que a gente vai estar tendo, as parcerias necessárias para a gente estar superando esses problemas? Então, a partir dessa identificação e priorização dos problemas, a gente vai ter aí metade do plano de ação já construída. Então, São João encontra nessa fase, a gente acabou de estar identificando os problemas e fazendo a priorização, né? E agora a gente vai entrar na fase da construção do plano de ação de saúde do trabalhador por equipe de saúde da família, né? E com o intuito de, a partir do momento que a gente tem os planos de ações de cada equipe de saúde da família, que a gente possa ter incluído as ações de saúde do trabalhador no plano municipal e na programação anual. Então, como vem sendo feito o planejamento de saúde do trabalhador nas equipes de saúde da família? A gente construiu, então, né, o diagnóstico profissional em saúde do trabalhador, por meio do perfil produtivo, né, o cadastro de atividades produtivas domiciliares, as notificações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e o levantamento de problemas. Ressalto que aqui a gente está faltando a questão do perfil epidemiológico, né, para estar desenvolvendo, para compor esse diagnóstico profissional em saúde do trabalhador. E, a partir desse diagnóstico vai estar subsidiando a construção do plano de ação, que é a fase que a gente tem. Agora, a gente vai estar focando um pouco mais na experiência de como que a gente fez essa revisão do cadastro das atividades produtivas domiciliares. A gente utilizou essa apresentação que